Bem, olá a todos. Para quem não me conhece, o meu nome é Fábio. Sou produtor de conteúdos. Uma das perguntas que se tinha feito há pouco tinha a ver com aquela questão do digital e da sua relação com o offline. E eu acho que é o facto de estarmos cada vez mais presentes em todo o lado, da presença ser cada vez mais omnicanal e em simultâneo, que faz com que produtores que fazem conteúdos digitais tenham tanto impacto depois no mundo offline. Quando eu comecei este projeto em 2016, comecei a sentir uma boa receptividade por parte do mercado e à medida que fomos fazendo cada vez mais conteúdos, chegou-se à conclusão de que o mercado tem-nos dado tanto, as pessoas têm-nos dado tanto, se calhar estava na altura de nós também começarmos a dar qualquer coisa. E é por isso que surgem então os prémios Five Seasons. Qual é a história? Prometo não ser muito chato. O grande objetivo foi tentar perceber o que é que se fazia lá fora. E os mercados estrangeiros estão muito mais desenvolvidos. Muitas vezes diz que até o mercado espanhol está 10 anos à frente do mercado português em termos da forma como algumas coisas funcionam. E a verdade é que, à medida que iam surgindo cada vez mais jogos portugueses, percebíamos que muitas pessoas em Portugal não os conheciam. E não conheciam porquê. E que se olharmos para países lá fora, muitas vezes os seus próprios prémios têm um efeito muito nacional. Ou seja, premiar aquilo que é feito em casa. E foi este o objetivo dos Five Seasons. Já existiam prémios em Portugal, é verdade. A própria Spiel Portugal tinha prémios. Tínhamos também o Jogo e o Joguinho, portanto, que já premiavam também alguns jogos. A verdade é que não havia prémios dedicados exclusivamente aos jogos portugueses. E é por isso que surge então este projeto, que apesar de ter sido criado por mim, com esta linha de comunicação muito ligada ao Playing Season, a verdade é que é um projeto dos diferentes produtores de conteúdo. E porquê? Porque queríamos que fosse algo independente, que realmente refletisse aquilo que é a opinião do mercado. Foi então necessário, em 2018, contactar os diferentes produtores de conteúdo e perceber se trabalharmos em conjunto era algo que realmente fazia sentido. E aquilo que se vê nos jogos de tabuleiro, daquela ideia de somos todos muito competitivos, mas depois gostamos todos de jogar um cooperativo de vez em quando, aqui também fez todo o sentido. Porque fizemos com que um grupo de pessoas que potencialmente não tivessem interesse em cooperar, se juntassem e defendessem em conjunto este projeto, que, como eu disse, começou em 2018 e existiam tão poucos lançamentos que resolvemos fazer os lançamentos de 2017 e 2018 todos juntos. E, para começar, arrancámos com 5 categorias. Por isso é que se chama Five Seasons. Okay? Foi só uma pequena analogia. E então fizemos os primeiros prémios. Como tudo aquilo que é feito em Portugal, sempre que acontece algo novo, as pessoas olham sempre com algum afastamento. Pensam, olha, lá vêm estes aqui fazer umas coisas e mandar umas postas de pescada. Okay? A verdade é que correu tão bem que percebemos que no ano seguinte, quando voltarmos a repetir estes prémios, fazia sentido não nos focarmos apenas nos jogos nacionais que tinham sido lançados, mas pegando naquilo que também foi falado, olhar para as licenças que tinham sido trazidas para Portugal, perceber o próprio investimento que as editoras estavam a fazer no mercado português e valorizar também os jogos que tinham já tradução para português. Há jogos que não têm dependência de idioma, é um facto, mas aqui estamos a valorizar o investimento que é feito em Portugal com manuais de regras completamente em português. E como eu disse, começámos em 2018 com 5 categorias, por isso é que se chama Five Seasons. Tivemos agora em 2021 a última edição e temos um total de 20 categorias. Okay? Podemos ver já as categorias dos jogos nacionais. Como é óbvio, dependendo dos lançamentos que são feitos, teremos que fazer adaptações. Nem todos os anos temos expansões que são a ser lançadas. Mas resolvemos dividir isto em 2 categorias maiores. Ou seja, os jogos de autoria nacional e depois os jogos internacionais. Temos a categoria de principiantes, familiares e estratégias. Estas duas acabam por ser o grande foco da distribuição e da edição em Portugal. Temos depois a expansão, o modo solo, o autor, o ilustrador, a editora e o jogo português do ano. O que é este conceito de jogo português? Se eu vos perguntar, o que é para vocês um jogo português? Como é que me respondem a isto?
pelo tema, pelo autor, depende do critério. Exatamente. Pelo menos duas coisas. O que é que era Portugal? E a questão é o que é isto? O que é isto da Portugalidade? E então achámos que fazia sentido que o conceito de jogo do ano tivesse pelo menos 2 critérios em 4 possíveis. Seja tema, seja autor, seja ilustrador ou então editora portuguesa. E é assim que nós fazemos este filtro. Com a pandemia, o ano passado, criámos uma categoria diferente que se chamava Print and Play. Foi algo que esteve muito na moda, não sei se lembram. Como eu estava a dizer, estes são então os prémios para os Jogos Nacionais e, de forma a reforçar todo o esforço das editoras portuguesas em trazer jogos estrangeiros para o nosso mercado, temos então as categorias dos Jogos Internacionais, todas elas com o nome em inglês. Para destacar a categoria Kids, que realmente é algo que nós achamos que faz sentido para o mercado nacional. São poucas as editoras com jogos de autoria própria para os mais novos, mas a verdade é que se formos olhar para editoras estrangeiras, isto acontece com muita frequência e são jogos que permitem a introdução de novos jogadores. E perguntam vocês, ok, mas qual é o objetivo de tudo isto? Mais uma vez, valorizar os jogos de tabuleiro em Portugal, junto da comunidade, mas dar a conhecer os jogos de tabuleiro a muito mais pessoas. Qual é que foi a conclusão a que nós aqui chegámos? Sempre que apresentámos estes prémios, há muitos lançamentos das editoras que são feitos que as pessoas não se apercebem. E então chegámos à conclusão de que os próprios prémios ajudavam ao reconhecimento dos diferentes lançamentos que foram feitos, até porque eles próprios estão aqui agrupados, e isto fazia também com que os próprios produtores de conteúdo e a própria comunidade se pudesse focar em determinados temas em concreto e apresentar determinadas propostas associadas àquilo que o mercado pretende nesse momento. Nós escolhemos sempre a Leiria Con para fazer a entrega dos troféus. Tenho aqui, por exemplo, um dos exemplos que vou entregar mais à tarde. Como objetivo, gostaríamos que fosse um evento um bocadinho mais alargado, de forma a dar aqui este destaque. Mas resta-me dizer, e como o meu tempo, vou deixar aqui algum tempo para podermos fazer algumas questões. O objetivo é promover e ajudar a dar notoriedade aos jogos de tabuleiro. É um projeto independente porque junta diferentes produtores de conteúdo que contribuem com 50% dos votos, mas não pensem que são apenas os produtores a votar, porque os outros 50% são atribuídos pelo público. Portanto, o objetivo é juntar toda a comunidade e todos os anos escolher aqueles que são realmente os jogos portugueses de maior sucesso. Obrigado. Prometi não ocupar os 10 minutos, já estamos aqui um bocadinho atrasados e o Micael agradece. Afinal era tempo a mais. Não. Para o ano são 5 minutos. Então pronto, vamos fazer as questões normalmente por grupos, para depois o Fábio possa responder e gerir aqui o tempo que ainda tem. Então, questões? Em relação ao mercado português, há massa crítica grande ou consideras que há um risco de entre nomeados para essas categorias todas abrangerem tudo o que foi lançado em Portugal? Ok, o outro próximo. E há prémios para melhores jogos em conjunto? Cooperativos? Cooperativos. Qual é que é a categoria ou as categorias onde é mais difícil fazer distinguir os jogos onde enquadrar cada jogo? Eu suspeito qual é a resposta sobre esta questão. Ok, mais alguma questão? A nível de adesão da comunidade para a votação, é sempre uma coisa é ver, participar e consultar, outra coisa é mesmo participar e votar. Tens uma qualidade muito grande ou uma disparidade, não é? Ok. Tens dois destes que... Ok, vou começar rapidamente por ali. O mercado tem, efetivamente, a massa crítica e nós não nomeamos todos os lançamentos que são feitos. Esse filtro tem que acontecer. E se nós tivermos dificuldades em escolher jogos no primeiro ano, a verdade é que agora não temos dificuldades e temos realmente muito mais jogos. E começamos já a fazer algum limite em que nós só conseguimos ter 10 nomeados por cada categoria e fazendo automaticamente um filtro inicial. Relativamente à própria comunidade, temos verificado um crescimento. A verdade é que, em termos do público votante, temos sempre mais de 700 pessoas a votar.
todos temos um formulário onde acontece essa votação e a verdade é que todos os anos vamos crescendo um pouco mais, o que significa que também existe cada vez mais interesse das pessoas em participar nesse mesmo projeto. Relativamente às categorias, as mais difíceis são sempre aquelas onde as editoras lançam mais jogos, que por norma são nos familiares, nos jogos de estratégia, mas também começam cada vez mais nos jogos de, digamos, introdução, filler games. Onde o mercado português é também bastante forte, como tinha sido a outra pergunta, é nos party games e nos cooperativos. Portanto, existe inclusivamente a possibilidade este ano de separarmos estas categorias, tal tinha sido a quantidade de lançamentos. Mas por norma são os familiares, os jogos de estratégia e os party games. A minha pergunta tinha mais a ver com o facto de no final do jogo saberes em que categoria enquadrar. Algumas são... Eu percebo o que queres dizer. Ok, então percebi mal a questão. A questão é, muitas vezes o que eu posso achar que é uma coisa, da mesma forma, o Michael, acho que ele acha que o Wingspan é um jogo muito de introdução, para mim já é um jogo um bocadinho mais estratégico, ok? Portanto, como é óbvio, os critérios depois são seguindo as referências que são dadas pelas próprias editoras, a própria forma como o jogo também é classificado, por exemplo, no Board Game Geek, portanto, existe um bocadinho essa percepção. Agora, tentamos ser o mais justos possível, e não é apenas a minha opinião, é perceber de todas as pessoas que estão a votar, mais ou menos se consideramos todos que as categorias estão corretas. Mais alguma questão? Nada? Okay. Obrigado. Obrigado.